Jesus. Ele usa essa frase 6 vezes nos evangelhos e 7 vezes nas 7 cartas de Apocalipse 2 e 3. Olha que coisa interessante. E se somente o Senhor pronunciou essa frase, ela tem um peso muito grande para nós. E agora nós vamos entrar em cada uma dessas, quem tem ouvidos ouça, que o Senhor falou ao longo dos evangelhos. E nós vamos tirar muitas lições a respeito dessa palavra. Então, gostaria de convidar os irmãos primeiro para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 11, versículos do 15 ao 17. Mateus capítulo 11, versículos do 15 ao 17. Nesse texto, o Senhor está falando a respeito de João Batista. E ele indaga as pessoas ali. Quem vocês saíram a ver no deserto? Quem era aquele homem que vocês saíram a ver no deserto? E ali João Batista é tido pelo Senhor como dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Aí o Senhor complementa. Porém, o menor no reino é maior do que João Batista. E aí, depois que o Senhor fala isso, ele diz assim, ó, versículo 15. Quem tem ouvidos, preste bem atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Vocês, em algumas versões em português, vai estar entre colchetes para ouvir. Mas essa frase para ouvir, ela não está no texto original. Ela é um contexto, ela é uma frase que foi inserida no texto. Mas o texto original é só, quem tem ouvidos, ouça. E aí, versículo 16 e 17, o Senhor fala assim, ó, mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. O que o Senhor está querendo dizer com essas palavras? E por que é que ele frisou de forma tão clara para nós? Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor está querendo mostrar que a primeira característica que envolve a apostasia nos tempos atuais, principalmente, é as pessoas estarem desapercebidas. Essa expressão que o Senhor utiliza aqui, tocamos flauta, você não dançou, entoamos lamentações e você não chorou, refere-se às pessoas serem indiferentes, elas não terem reação às coisas que são colocadas diante delas. É isso que eu vejo. Eu vejo as pessoas distraídas com as coisas do mundo, com relacionamentos, homem, mulher, pais e filhos, família, negócios, festas, dinheiro, poder, as coisas do mundo. Elas estão distraídas, cuidando dessas coisas no mundo, feriado prolongado, viagens, mas não estão amando a Jesus Cristo. Não estão ouvindo o Espírito Santo. Se ele mesmo diz, quem tem ouvidos, ouça o Espírito. E se nós não ouvimos, não há uma obediência. Portanto, nós não estamos amando verdadeiramente aquele que deu a vida por nós. Por causa das coisas do mundo. A gente não tem tempo. E eu não estou falando de religião, porque eu não sou religioso, nem tão pouco estou falando de religião. Isso não é religião. Isso é vida espiritual. Academia Dynamis fala de vida espiritual. Academia Dynamis está falando de treinar a vida espiritual. O tema, a parte temática é engenharia civil e geotécnica. Mas o objetivo é a vida espiritual. Nos tempos atuais, todo mundo está tão ocupado, está tão envolvido com tantas coisas, está com tanta coisa na cabeça todo dia, que muitas vezes se torna difícil parar para ouvir o Senhor. Que muitas vezes se torna difícil ter seu momento de devocional e de comunhão pessoal com Deus. Porque muitas vezes, até nessas horas, nós estamos com a nossa mente acelerada e envolvida com muitas coisas. O estado de estar desapercebido
foi justamente o estado que pegou toda aquela geração na época de Noé. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículos do 37 ao 39. Por favor. Mateus, capítulo 24, versículos do 37 ao 39. Diz assim, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Olha só, isso que aconteceu na época de Noé está acontecendo agora. Bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não... Presta atenção, o que é que está escrito aí? E não perceberam. Não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e destruiu a todos. Você consegue entender o que é isso aqui? Noé, segundo o apóstolo Pedro em sua carta, anunciou o que iria acontecer. Noé é chamado por Pedro de pregoeiro da justiça. Isso é um sinal claro de que em todo o tempo de construção da arca, que foi de aproximadamente 100 anos, Noé anunciou o evangelho. Noé anunciou o que iria acontecer. Mas as pessoas estavam desapercebidas. Essa palavra, irmãos. E agora? Ao nosso trabalho aqui, ao trabalho lá do Germano, as pessoas não estão desapercebidas, não estão distraídas. Quantas pessoas que ouvem esse tipo de assunto? Quanto tempo que cada um se dedica a esse tipo de assunto? Qual que é o tipo de assunto que eu me refiro? É o assunto mais importante. Jesus Cristo, o nosso cabeça, a quem tem sua igreja, a Ele mesmo, que é o construtor, ou podemos chamar a igreja de noiva, com a qual Ele vai ter núpcias. Isso é espiritual. Quem conhece assunto, estuda o assunto, não estamos distraídos ao retorno dele? O significado dela é literalmente ser pego de surpresa. Ser pego de surpresa. Aquelas pessoas, elas só perceberam o que estava acontecendo quando veio a onda e as engoliu. Como é que nós estamos hoje? Será que nós estamos hoje envolvidos com tantas coisas que a gente está ficando desapercebido? Certamente. Que a gente está perdendo o discernimento? Que a gente não consegue sequer entender a palavra de Deus? Certamente. Essa geração, e eu estou falando da nossa geração atual, agora, é uma geração marcada por um grave problema. É a geração que nós chamamos de geração do prazer imediato. Alguns cientistas da atualidade chamam de geração dopamina. Geração do prazer imediato. É isso que eu vejo. Eu vejo as pessoas olhando para o relógio, e agora eu tenho que fazer isso, e agora eu estou fazendo aquilo, e cheio de atividades, procurando prazeres. Eu vejo as pessoas falando, eu não gosto, eu não quero, eu não isso, eu aquilo. O ego está enaltecido. Cada um olhando no seu próprio umbigo, no que quer, o que não quer, como quer, quando quer. A vida espiritual não é assim. A vida espiritual é o que Deus quer, quando quer, para que quer. E cada um, o Espírito Santo, numa vida espiritual, então, diz a cada um o que é para ser feito. E pior que eu digo isso para as pessoas e elas não conseguem ouvir, porque também não nos ouve com o coração. Então elas não podem ter a revelação. Ou eu ouço o Germano com o coração para ter revelação, e a revelação vem do Espírito, não vem propriamente do que o Germano está falando. E idem o que eu estou falando agora
Vem do Espírito Santo que te revela uma verdade. Não o que eu estou falando. É uma coisa interessante de se notar. Quem tiver ouvidos, ouça o Espírito, tenha revelações. Para isso é necessário nascer de novo. Não sei se vocês já